Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, amigos, a minha saudação a todos é com a paz do Senhor. Meus irmãos, que alegria podermos estar juntos nesta rica oportunidade em uma via pública, podermos enaltecer e adorarmos juntos ao nome daquele que merece e é digno de nossa adoração. Agradecer a Deus, irmãos, de mais uma oportunidade que Deus nos concede, de podermos chegar até aqui. Eu tenho um carinho muito grande pelo córrego de São Mateus. Já há alguns anos sirvo a esta igreja e mais uma vez tenho a oportunidade de retornar aqui, um pouco mais à frente, né? Esta localidade se chama como? Timbaúba, né? Graças a Deus. E o pessoal daqui, o bom dessa região, Timbaúba, Córrego, Serra do Mel, é que as pessoas são extremamente educadas. A gente parou ali, em uns cababons ali, deram a dica ali, como a gente chegava aqui, graças a Deus deu certo. E aqui nós chegamos para adorar junto com vocês ao nome de Jesus. Eu quero, irmãos, convidá-los a um texto, mas antes que eu faça isso, eu quero, além de agradecer a Deus, quero agradecer ao nosso querido pastor que nos confiabiliza esta rica oportunidade, apesar do nosso querido irmão Jaclé, e que nome bonito, né? Jaclé especial, que Deus tem nos dado a oportunidade, através do nosso querido pastor, nos confiabilizando o altar, e a ele eu louvo a Deus, externo a ele a minha gratidão, como aos obreiros de Córrego, aqui dessa região, e a todos os irmãos que estão presentes nesta reunião. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se vocês recebem, digam amém. Jaclé, obrigado, Deus te abençoe, tá? Aos obreiros, amigos, eu tenho muitos amigos aqui, e que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. A minha família foi apresentada, e eu louvo a Deus. Os irmãos lá de Serra do Mel, que Deus abençoe. Lagoa Salgada, eu estou com a mente Lagoa Salgada, Deus abençoe vocês, me perdoe, tá? Minha cabeça. Queridos, quantos estão com alguns minutos dispostos a ouvir uma palavra? Diga amém. Localize o evangelho que escreve Marcos, por favor, façam isto. Localizem o evangelho que escreve Marcos. E vamos juntos até o capítulo 4 deste evangelho. Se você tem um exemplar bíblico em seu celular, em sua mão, seja físico ou digital, faço questão que você localize este evangelho. Segundo o livro do Novo Testamento, que nós conhecemos carinhosamente como o Evangelho de Marcos, o que escreveu Marcos. Capítulo 4, versículos 35, e encerraremos esta leitura no versículo 41. Evangelho que escreve Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Os que localizaram, por bondade, digam amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despendido a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, isto é, Jesus. Quem estava na parte de trás do barco, igreja? Queridos irmãos, quem estava na parte de trás do barco? Continua o escritor: dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram dizendo-lhe, isto é, os discípulos, acordaram dizendo-lhe: mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que sois tão temerosos? Ainda não tendes fé? Eles temeram muito e diziam uns aos outros:
quem é este homem? Que homem é este? Quem é este homem? Eu queria que a igreja me ajudasse e fizesse a mesma pergunta que os discípulos fizeram naquele dia. No 3 perguntaremos quem é este homem. No 3, 1, 2, 3. Quem é este homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E os que podem e querem, digam amém, graças a Deus, glória a Deus. Apesar de Jesus ter nascido em Belém, nós o conhecemos como Jesus de Nazaré. Pois Jesus só nasce em Belém, mas toda a sua infância como juventude, exatamente até os seus 30 anos de idade, Jesus tem todo o início da sua vida na pobre e pequena aldeia de Nazaré. Mas a partir do momento que Jesus dá início ao seu ministério terreno, Jesus vai fixar moradia em uma outra cidade, um pouco maior, a saber, a cidade de Cafarnaum. Ali se tornou sede do ministério de Jesus. Dali, Jesus começou a fazer algumas viagens missionárias. E é verdade que Jesus, ao longo do seu ministério, fez algumas. E dentre essas viagens missionárias, Jesus nunca fez distinção de lugares ou de pessoas. Ao longo do seu ministério, Jesus fez estas viagens e passou em alguns lugares que o povo a qual ele estava entrelaçado, que eram os judeus. Jesus nasceu judeu, foi judeu, era judeu, a qual o povo judeu não acreditava, não abraçava, não se aproximava. Jesus de Nazaré era o contrário, se aproximou, abraçou, se achegou. A exemplo, talvez você saiba, das regiões dos samaritanos. Quando a samaritana afirma a Jesus que os judeus não se davam com os samaritanos, ela não estava errada, ela estava afirmando algo que era de fato cumprido naquele período. Mas Jesus não. Jesus não fazia distinção de pessoas ou de regiões. Jesus habitou em Cafarnaum, que era uma das cidades mais importantes de Jerusalém, mas andou por todos os lugares mais difíceis de se adentrar, os lugares mais distintos, Jesus adentrou. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus não está em Cafarnaum, mas ele está prestes a iniciar uma das suas viagens missionárias. Ele está nas regiões da Galileia, e é desse ponto de partida que nós acabamos de ler, que Jesus vai para uma região conhecida como a região dos Gadarenos. Se você me ouve, diga amém, por favor. Os meus amigos da laterais aqui, se vocês me ouvem, digam amém. Vamos lá. Jesus está indo para as regiões dos Gadarenos ou dos Gerazenos. Era uma região, irmãos, bem parecida com a dos samaritanos. Judeu não viajava para aquele determinado lugar. Jesus, como não fazia distinção, está ensinando aos seus discípulos valores acerca da missão ou da obra missionária. Jesus prepara o coração de seus discípulos durante todo um dia. E ao escurecer deste dia que Jesus está preparando o coração de seus discípulos, Jesus reúne-se com eles e dá uma ordem a eles: prepara a embarcação. Quando Jesus diz a eles: vamos passar para o outro lado da margem, vocês têm que dar um pouco da sua atenção, porque eu preciso que vocês prestem atenção no que o escritor nos destaca. Jesus diz: passemos para o outro lado. Só que quando Marcos registra dizendo que Jesus dá esta ordem ou convida os seus discípulos para irem para o outro lado da margem, Marcos registra dizendo que já era tarde. Já era tarde. Se você não tiver incômodo, não for lhe cansar, repita após mim, por favor. Já era tarde. Esse registro, irmãos, é de suma importância. Porque, primeiro, o que Marcos está fazendo aqui é construindo na mente do leitor o cenário. Então nós imaginamos ao longo dos versículos iniciais do capítulo 4, até o versículo 34, Jesus pregando todo um dia. Os cultos que Jesus fazia, irmãos, tinha hora para começar, mas não tinha para terminar. Este dia aqui foi exemplo, pois Jesus começou o culto, começou pregando, foi se estendendo, explicando parábolas, pregando parábolas, e quando Jesus finalizou suas pregações, o dia já estava tarde, o anoitecer estava iniciando. O sol estava se pondo e a lua estava sobressaindo aos céus. Jesus está cansado e nós vemos isso no texto. Jesus não pega uma almofada como nós lemos aqui, um travesseiro, e foi para a parte de trás do barco dormir para enfeitar o cenário. Não.
Há um propósito e eu vou já chegar lá. Mas a verdade é que Jesus está cansado fisicamente. Os discípulos que lhe acompanham, que servem ao seu ministério, Pedro, Tiago, João, André, Natanael, Filipe, Bartolomeu e todos os outros estão também cansados. E quando Marcos registra assim, e sendo já tarde, a ideia que o escritor quer construir é deste tempo de entardecer, os discípulos cansados, Jesus cansado, e este tempo aqui é um tempo de descanso. Para o judeu, irmãos, isso aqui era horário de janta e descansar. Era algo de suma importância para o judeu. Mas Jesus está olhando para os seus discípulos dizendo, vamos para o outro lado. Os discípulos sabem que esse ir para o outro lado não é para descansar numa pousada nas regiões dos Gadarenos, não é. Os discípulos sabem que eles não vão comprar um pão do outro lado para retornar para a Galileia, não vai. Os discípulos sabem que Jesus quer trabalhar do outro lado. Ele quer fazer uma obra do outro lado, e isto é muita verdade. Pois no capítulo 5, Jesus vai libertar um homem possesso por vários demônios, e ali a obra que Cristo queria realizar é realizada. Então ele quer trabalhar do outro lado. Como Jesus quer trabalhar se já é tarde? Já é tarde para Marcos, que está escrevendo. Já é tarde para Pedro, que é limitado. Já é tarde para André, que é homem. Já é tarde para Tomé, que é incrédulo. Já é tarde para Judas, para Filipe, para Natanael, para todos os outros. Mas para Jesus, ainda é tempo. Eu estou pregando para alguém aqui que talvez tenha dito, para mim já é tarde. Eu esses dias tive o privilégio de ir pegar um tio meu na mesa de um bar bêbado. Ele estava tão bêbado que ele não conseguia pilotar a moto. A esposa dele me ligou e disse, busca ele que ele não consegue ir para casa. Eu cheguei lá, entrei, ele entrou dentro do carro, ele disse, Diego, não tem jeito para mim, já é tarde. Eu digo, o senhor está certo, tarde para o senhor, mas para Jesus não, ainda é tempo. Tarde para o homem não é tarde para Deus, porque o tempo do homem é diferente do tempo de Deus. Glória. Deus fez o tempo e está fora do tempo olhando para os 3 tempos. Deus está fora do tempo olhando para o passado, presente e futuro. Deus não precisa do tempo para trabalhar, mas o tempo precisa dele para agir. Esta noite Deus está dizendo, eu não preciso do tempo. Não importa a tua condição, não importa o teu estado, não importa onde você se encontra, a profundidade do poço que você está. A mão de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus é poderoso para te alcançar. E os crentes que foram alcançados por este Deus, podem dar glória a Deus aqui? Glória a Deus. Então este tempo apresentado por Marcos aqui era para um homem, mas para Jesus não. Sendo filho de Deus, o próprio Deus, o tempo estava a favor dele. Jesus quer ir para o outro lado. Subindo no barco, a preparação da embarcação é feita pelos seus discípulos, a despedida da multidão é feita pelos discípulos. Os discípulos vão dispersar a multidão. Alguns barcos estão postos à beira do lago da Galileia, e alguns deles vão acompanhar Jesus. Mas acredita-se que quando os barcos, ou os barqueiros, ou os pescadores, ou aqueles que estavam dentro do barco, percebem a mudança climática e o ambiente não está favorável para uma viagem, os barcos retrocedem. Um barco aqui em questão continua a viagem, a saber o barco que Jesus está. A saber o barco que Jesus está. Quem é que está nesse barco, irmãos? Quem é que está nesse barco, irmãos? Jesus. O texto nos diz, e nós lemos aqui de forma muito clara, que se levantou, da onde? Não se sabe. Não se sabe, queridos ouvintes, amigos, irmãos, igreja, você que me ouve, não se sabe se essa força que levanta a tempestade aqui é demoníaca. Não se sabe. Não se sabe se foi os demônios que levantaram a força dessa tempestade. Também não se sabe se foi a força da natureza. O que se sabe é que é de forma repentina. De repente uma tempestade se levanta. E o que nós podemos afirmar é que esta tempestade não é qualquer tempestade, tá? É uma tempestade forte, bravia. Porque o texto nos diz que é uma tempestade de vento. Se você está comigo, não for lhe cansar e causar incômodo, repita após mim, por favor. Tempestade de vento. Gravem isso. O texto diz que as ondas se levantam e cobrem o barco. Dá para imaginar isso? Não que a embarcação dos discípulos que Jesus fazia viagem, que provavelmente era do Pedro, o seu companheiro de missão, provavelmente o barco não era grande, mas as ondas aqui cobriam o barco, entrava água dentro do barco. Dá para imaginar esse negócio?
Pedro correndo para um lado, João correndo para o outro, Tomé desacreditado, Judas correndo para o lado, todos os discípulos alvoroçados tentando tentar água dentro do barco. Eles querem tirar água dentro do barco, porque o barco está se enchendo de água. O barco se enche de água. As ondas se arremessam contra o barco e o barco está se enchendo de água. Tenta tirar água dentro do barco e eles estão quase indo a pique, está quase afundando. Mas o grande causador de todo o problema não é a água. Vocês estão comigo ainda? Jonathan, meu amigo, o grande causador de todo o problema não é a água. Eu pergunto a você, o texto diz, e se levantou uma grande tempestade de vento. Tempestade de quê, irmãos? De vento. O que se levantou primeiro, a força da água ou a força do vento? O que é que está empurrando a água contra o barco? O que é que está levantando o mar contra o barco? O que é que está deixando o mar enfurecido? O vento. Agora o que eu acho extraordinário é que quando os discípulos despertam Jesus, Senhor, Senhor Jesus, acorde-me. O Senhor não se importa com a nossa fragilidade, nós estamos morrendo. O Senhor não se te dá que estamos perecendo. O texto diz que quando Jesus se levantou, e eu vou já chegar aqui com mais detalhes, mas aqui é uma verdade muito linda, porque quando ele se levantou, o texto diz que ele repreendeu o vento. Depois falou com o mar. O texto diz que eles despertam Jesus. Jesus se levantou, repreendeu o vento. O que ele repreendeu, irmãos? O que ele repreendeu, irmãos? Jesus repreendeu o vento. Depois falou com o mar. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 livros da biografia de nosso Senhor Jesus, os 4 livros que contam a história de nosso Senhor Jesus. Você não encontra em Mateus, você não encontra em Marcos, você não encontra em Lucas, você também não vai encontrar em João Jesus de Nazaré orando por enfermo. Você não encontra. Jesus, filho de Deus, orando por enfermo, não encontra. Jesus de Nazaré orando por enfermo, aqui está esse enfermo, pai, eu te apresento. Você não encontra. Você lê Mateus, você lê Marcos, você lê Lucas, você lê João, você não encontra Jesus de Nazaré orando por um endemoniado. Jesus de Nazaré orando por um endemoniado? Não encontra. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João, você não encontra Jesus de Nazaré orando por enfermo, orando por endemoniado. Mas ao invés disso você encontra Jesus repreendendo a enfermidade no enfermo. Você não encontra ele orando por endemoniado, mas encontra ele repreendendo os demônios no endemoniado. Diferente do homem que trabalha na superfície de problema, onde os seus olhos alcançam, onde o seu entendimento chega, Jesus não, ele vai direto na raiz do problema, aonde a mão do homem não chega, aonde a medicina não alcança, aonde a capacidade humana não pode chegar, ele vai com a sua mão poderosa e misericordiosa, e o mal é arrancado pela raiz, pela raiz. O único que tem poder de arrancar o mal pela raiz é Jesus. Médico não tem, psicólogo não tem, psiquiatra não tem. Com muito respeito a essas profissões que são importantíssimas, mas com muito respeito ainda mais, só Jesus é capaz de arrancar o mal pela raiz. Só Jesus é capaz de arrancar o mal pela raiz. Eu estou pregando para a gente aqui, irmãos, vocês que estão me ouvindo aqui na lateral, você que não confessa a Jesus, você que é protestante, você que é católico, você que faz parte de alguma outra religião, você talvez conheça algum crente que esteja aqui, ou conheça algum outro que mora em algum canto, e você há de concordar comigo que muitos estariam uma hora dessa caído numa calçada, agarrado num litro de cana. A 51 era mais parceira do que a própria esposa. Estou pregando para a gente aqui que dormia com um cigarro de maconha agarrado na boca. Só dormia se usasse a droga. Mas um dia teve um encontro com Jesus de Nazaré. Aquele que arranca o mal pela raiz, glória. E Ele é capaz esta noite, se você se entregar e reconhecer que Ele é poderoso, todo o mal será arrancado pela raiz. E Ele é o único que diz, nunca mais. Nunca mais. Quem pode dar glória ao nome de Jesus aqui esta noite? Nunca mais.
ele se levantou. 37, irmãos, se levanta uma tempestade. 39, quem se levanta é Jesus. 37, irmãos, a tempestade se levanta. 39, quem se levantou foi Jesus. Entre esses dois versículos, 37 e 39, nós temos o versículo 38, que nós lemos aqui. O versículo 38 diz que Jesus estava na parte de trás, é a polpa do barco. Ele dorme. Jesus dorme sobre a almofada, ou uma almofada. Há duas informações inseridas aqui no 38, tá? Quem está me ouvindo ainda, diga amém, por favor. Eu vou já encerrar. No versículo 38 tem duas informações, eu disse duas. Quantas informações, irmãos? Duas. A primeira, que ele está na parte de trás do barco. Uma vírgula é dada, e a vírgula é dada aqui para a gente não engolir o texto, é para a gente respirar e dar continuidade na leitura. Ó, vamos lá. E ele estava na parte de trás do barco, a vírgula é dada, a gente respira e continua. Dormindo sobre uma almofada. Duas informações são inseridas no capítulo 4, versículo 38. A primeira, que ele está na parte de trás do barco. A segunda, que ele está dormindo sobre a almofada. Esse negócio de enfatizar, de focar, de centralizar os olhos no fato de Jesus estar dormindo no barco, é humano. Você quer ver que é humano? Quando os discípulos despertam Jesus, eles vão dizer o quê? Não se importa com a nossa necessidade. Como se ele dissesse, o Senhor dorme enquanto a gente perece. Então eles centralizam os olhos no fato de Jesus estar dormindo no barco. É por isso que Jesus, irmãos, eu disse quem, irmãos? Me permita a expressão, é chula, é baixa, mas é para que você entenda. Jesus ficou tão indignado, ele ficou indignado, que ele olhou para os discípulos e disse assim: vocês ainda não têm fé? Eu preciso destacar a você que me ouve nesta noite, que neste capítulo, nesses versículos, os discípulos estão há mais de 2 anos andando com Jesus. Há mais de 2 anos ao lado de Jesus de Nazaré. E eles pensam que vão morrer com Jesus no barco. E isso aqui, irmãos, vale a nossa alegria nesta noite. Porque nos 4 evangelhos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são narradas 2 tempestades. Não há mais do que essas. Só 2 tempestades são narradas distintas uma da outra. A primeira tempestade é aquela que Jesus não vai estar no barco, mas ordenando aos seus discípulos atravessarem para outra margem. Ele sobe no monte e vai orar. E diferente da primeira tempestade, que Jesus diz assim, ó: passem, vão para outra margem, passem para o outro lado. Essa tempestade, Jesus diz: passemos para outra margem. Vamos para outra margem. Estamos numa guerra aqui esta noite. Eu preciso da igreja comigo. Ele diz: passemos para o outro lado da margem, vamos para o outro. Diferente da primeira tempestade, Jesus nessa tempestade, além de garantir que a margem do outro lado já era realidade, ele está afirmando aos seus discípulos que estaria no barco juntamente com eles. Então Jesus garante aos seus discípulos que a sua presença estaria dentro do barco. Os discípulos desconhecem o valor da presença de Jesus no barco. E é isso que deixa Jesus indignado. Porque o que vale ter um barco grande, bonito, enfeitado, rico, glorioso, se não tiver Jesus dentro dele? O que nos garante a estabilidade, a segurança, ainda que Jesus esteja no barco, não é sinônimo de ausência de dificuldade, não. Porque mesmo Jesus estando no barco, a tempestade se levantou, o medo veio, a aflição chegou. Porque Jesus está no barco não nos garante a ausência de dificuldades. Com Ele no barco a gente passa dificuldade, desemprego, fome. Com Jesus no barco a gente passa tudo isso. Mas com Ele no barco a gente chega do outro lado e a vitória é garantida. Do que vale ganhar o homem o mundo inteiro e ele perder a sua alma?
Os discípulos demoraram a reconhecer o valor da presença de Jesus, mas reconheceram. Não há nada mais precioso, não há nada mais valioso do que ter Jesus dentro do barco. Não há. Não há soma de dinheiro maior. Não é 1000, não é 30, não é 40, não é 1 milhão de seguidores, não é 200, 300, 400 bilhões de seguidores que superem ter a presença de Jesus dentro do barco. Diferente de seu companheiro de reinado, que antecedeu a ele, porque Saul queria perder a unção, a presença de Deus, mas não queria perder o povo, o reinado, o trono. Davi disse: não, eu perco o trono, perco a coroa, perco o cetro, perco o reino, mas eu não quero perder a tua presença do meu ser, não retires de mim o teu espírito. Se você ainda me ouve, diga amém, por favor. Jesus está de frente para uma grande multidão, muita gente, muita gente. Imagina aí, irmãos, mais ou menos umas 8.000 pessoas, é muita gente, não é? Jesus de frente para essa ruma de gente. O dia estava escurecendo, bem parecido com esse que a gente está no foco aqui. Jesus olhando para aquela ruma de gente, Jesus disse assim: esse povo está com fome. Tem quanto aí para a gente comprar pão e dar de comer esse povo? Um dos discípulos se assustaram, se não me falha a memória, o Natanael. E o Natanael disse: Jesus, não dá. Até porque a gente está distante da padaria. Onde é que a gente ia encontrar tanto pão para esse povo? Nessa mesma hora aparece um menino com 5 pães e quantos peixes? 2 peixinhos. Jesus olhou e disse: vai dar certo, me dá aqui. Ele pegou o pouco, deu graça no pouco. E só é digno de dar graça no muito quem um dia deu graça no pouco. Te agradeço, Pai. Agradeceu pelo pouco que tinha, repartiu em 12 cestos, e os 12 cestos começou a ser distribuído pelos discípulos à grande multidão. Todos os homens se alimentaram e sobrou ainda. Quem está comigo, diga amém, por favor. A multidão ficou maravilhada com aquilo. Irmãos, dá para imaginar 8.000 homens comendo de 5 pães e 2 peixes. Dá para imaginar um negócio desse? É loucura. Todo mundo comeu, encheu a barriga e ainda sobrou. Não quero mais não. Pedro dizendo: não coma mais. Não, dá mais não, estou cheio. Sobrou. Os 12 cestos que saiu da mão dos discípulos e foi encher o busto da multidão, voltou cheio. Glória a Deus. A multidão ficou tão feliz que disse: nós temos que levantar Jesus de Nazaré como o rei de Israel. Chama ele, vamos levantar ele. Jesus, sabendo que o coração da multidão estava voltada para levantar como rei, e ele sabendo que não era tempo e nem propósito, Jesus vai se desfazer das mãos da multidão e vai fugir para o outro lado da margem. Quando Jesus chega no outro lado da margem, a multidão corre atrás dele. Quando a multidão chega até Jesus, a multidão acabou, irmão, de presenciar a grande multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão está maravilhada com Jesus. Quando a multidão se chega a Jesus, pergunta a Jesus: Senhor, como o Senhor chegou tão rápido aqui antes de nós? O Senhor veio rápido demais, como é que o Senhor chegou tão rápido aqui? Jesus olhando para a multidão e sabendo que a multidão não estava naquela oportunidade por causa dele, sim pelos pães e dos peixes, Jesus olhou para a multidão e disse assim: hoje não tem o que vocês querem. A multidão tomou um susto. Jesus disse: hoje não tem o que vocês querem. A multidão tomou um susto. Jesus olhou para a multidão novamente e disse: hoje tem o que vocês precisam. A multidão olhou e disse: que é do que a gente precisa, Jesus? Jesus disse: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Em outras palavras, vocês precisam fazer parte do meu corpo, estar comigo, andar comigo, serem meus discípulos. Quando Jesus disse isso, escutem-me por favor, escutem-me. Jesus tinha 70 discípulos, dos 70 ele tinha 12 que eram mais próximos, que nós conhecemos como apóstolos. Dos 12 ele tinha mais 3, dos 3 ele tinha 1 que era mais próximo ainda, mas dentre os 70 ele tinha 12. Dos 70 discípulos começou a se esvaziar junto com a multidão, porque a multidão viu que não ia ter milagre, não ia ter peixe, não ia ter pão. A multidão começou a ir embora. Quando a multidão começou a ir embora, dos 70 discípulos que acompanhavam Jesus começou a ir embora também. Dos 12 que estavam ao redor, pastor, dos 12, Pedro, Tiago, João, os 12 começaram a razoar. O que é razoar? Cochichar.
Eles começaram a cochichar perto de Jesus. Quem é que vai receber uma mensagem tão dura quanto essa? Jesus olhando para ele disse assim: vocês estão achando ruim, é? Ah, pois vão vocês também junto com eles? Vão vocês também! Pedro levantou a mão e disse: Jesus, eu quero falar. Quer falar? Eu preciso falar, Jesus. Fale, Pedro. Jesus olhando para Pedro, Pedro olhando para Jesus. Pedro disse: não é para onde, porque onde é lugar. Pedro disse: para quem nós iremos, meu Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna. Pedro não estava dizendo de lugar, Pedro estava dizendo de pessoa. Ele estava dizendo: não importa onde eu esteja, aonde eu estiver, eu quero estar pertinho do Senhor, porque nenhum outro é capaz de me dar aquilo que o Senhor tem para me oferecer. Nenhum outro é capaz de me dar aquilo que o Senhor tem para me oferecer. O Senhor tem palavras de vida eterna. É só Ele que garante a eternidade ao homem, é só Ele que garante a eternidade à mulher, é só Ele que garante a eternidade à raça humana. É só Jesus, é por meio dele, por causa dele, é pela graça, o amor, a misericórdia dele. Tem alguém que reconhece esta verdade aqui esta noite? É por causa de Jesus. Por causa dele. É por causa dele. Os discípulos estão tão atônitos. O que aconteceu, irmãos, diante dos discípulos foi tão extraordinário, que os discípulos desconhecem Jesus no barco. Mas os discípulos o desconhecem para que esta noite nós o reconhecêssemos. Quem é este homem? Para alguns, ele é cura. Quem é este homem? Para alguns, ele é libertação. Quem é este homem? Para alguns, ele é providência. Quem é este homem? Para alguns, mas para todos, ele é o Salvador das nossas almas. Essa mensagem que prego a vocês, eu a ouvi há 14 anos atrás. 17 anos de idade eu entrei numa igreja evangélica. Naquela noite, irmãos, eu fui agradecer um grande livramento que o Senhor tinha me dado. Não sabia eu que naquela noite a minha vida se transformaria de uma vez por toda, irmã Janaína. Com 11 anos de idade, irmãos, eu já tinha uma estatura muito grande. Meu filho tem 8 anos de idade, é da altura do meu sobrinho, que também nos acompanha hoje, com 12. Ele com 8 tem a altura dele. Samuel tem 8 anos e calça 40, está pertinho de calçar 41. 8 anos de idade. A gente sempre teve essa estatura. 8 anos de idade. E 11 anos de idade já era um garrotinho. Já era um molequinho já. 11 anos de idade. E eu entrei no banheiro. Quando eu entrei, estava o coleguinha, o Joãozinho, o Pedrinho, o fulaninho, o Crisinho. E tinha uma fumacinha rolando assim na roda do banheiro. Eu disse assim: o que é isso? Conhece não? É visto, está por fora. E eu, molecão, sempre para frente, eu disse: me dá um pouquinho. Naquela hora o diabo tinha um laço preparado tão grande, que foi 11, 12, 13, 14, 15, 16, até 17 anos de idade preso pela droga. Eu sei que é difícil acreditar, eu hoje peso mais de 100 quilos, mas eu cheguei a pesar menos de 60 quilos. Eu andava com o cabelo cortado do meio, pintado de amarelo, cheio de lista do lado do outro. Eu sei que é difícil acreditar. Foi nesse período que eu conheci a irmã Fernanda, está aqui minha esposa, se levantou, vocês devem ter visto ela, grafiteira, irmão. Hoje está tendo um grafite lá no bairro do Planalto, de graça, no meio da rua. Fernanda estava lá, mas ela se encontrou com Jesus. A gente se conheceu, irmãos, e foi numa dificuldade tão grande, porque eu viciado na droga e a família dela destruída pelo vício da droga também. Mas um dia, irmão, Jesus olhou e disse: eu quero os dois.
Aleluia. E o diabo lá de baixo dizendo assim: eu vou segurar até a morte, e aqui só sai depois que morrer. Mas quando ele ordena, quando ele manda, o diabo obedece, a tempestade obedece. Quem está comigo nesta boa palavra que esta noite? Glória. Queridos irmãos ouvintes, você que me ouve, até os 11 anos de idade eu andei dentro da igreja, eu corria dentro dos bancos da igreja, por debaixo, eu subia na cadeira do pastor, até 11 anos de idade, porque minha mãe sempre foi crente. Mas foi com 11 anos de idade que eu conheci a droga. E aí, irmãos, começou as coisas a se distorcerem. Com 13 anos de idade eu conheci um primo, passou 18 anos em Alcaçuz. Foi solto, fui comprar uma droga dentro de uma favela. Quando eu cheguei lá, ele me conheceu. E ele disse: conheço você, seu pai, sua mãe, seu tio. Eu disse: quem é o senhor? Ele disse: eu sou fulano, sou seu primo. Está morando não? Eu disse: moro com minha mãe. Eu quero que você venha aqui. Eu quero que você fique aqui comigo todo um dia. Consegue? Eu digo: venho. Matava a aula e ia para a favela. Foi ali, irmãos, que eu entrei para o tráfico de droga. Comecei a vender droga, irmãos, e por várias vezes, porque eu não consigo contar de forma detalhada, mas por várias vezes eu fui preso por tráfico. Até 14, 16 anos de idade, foi minha vida assim. Vendia droga, era preso, solto, vendia droga, preso, solto, e assim foi minha vida. Eu lembro que com 16 anos de idade foi o auge do meu vício. Eu era extremamente viciado. E eu nunca quis ser um traficante de droga. O meu ver em vender droga é porque vendendo droga eu tinha facilidade para ter o uso. Então eu vendia e tinha disponível para usar. Eu nunca quis ser um traficante, queria usar demais. Esse era o meu vício. E eu 16 anos de idade levando uma cadeia na esquina da casa de mãe. Comecei a vender droga na esquina da casa de mãe, levando uma cadeia. Eu nunca me esqueço daquela noite. De várias noites, aquela ali, irmãos, nunca saiu da minha memória. Eu lembro que minha mãe, irmão, chegou naquela noite. A polícia tinha feito uma operação. Eu estava sentado no chão, algemado, sujo, fedendo demais, magro, feio, caído ao chão. Porque pensa num cara feio, é um cara sem Jesus. Mas se o cara tiver Jesus, ele é lindo, cheio do óleo de Deus na cabeça. Caído no chão feio, irmão, pensa num cara feio. A minha mãe chegou naquela noite fragilizada demais. Anos e anos de luta, mas nunca desistiu. Olhou para mim caído no chão e disse: Diego, meu filho, eu não tenho mais forças. Quando isso vai acabar, meu filho? Eu me lembro que ela com um documento na mão e dizia: ele é menor, ele é menor. E o policial que estava do lado chamou ela logo pelo nome: Dona Carla. Já tinha me prendido outra vez. Dona Carla, isso só vai acabar na vida do Diego. Eu escutei a senhora fazendo a pergunta, mas eu lhe respondo que ele não tem resposta. Isso só vai acabar na vida do Diego quando os amigos dele matarem ele, ou nós, a polícia, matar ele no dia que ele reagir. Porque nem cadeia da gente é Diego. Quantas vezes ele já não foi preso? A minha mãe encheu o pulmão, olhou para o céu, respirou fundo, irmãos. E naquela hora o Espírito de Deus tomou o coração da minha mãe. E a irmã Ana Carla deu um grito no meio da rua dizendo: vocês estão vendo Diego para ser preso mais uma vez? Diego vai ter um encontro com o homem chamado Jesus de Nazaré. Glória. Jesus vai mudar a vida deste rapaz e vai transformar ele num pregador da sua palavra. E aí ela gritou: porque para Jesus não existe coisas impossíveis. O salmista diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então você não precisa ser crente para levantar a mão e dar glória. Quantos podem levantar a mão e dar glória a Deus por isso? Você pode? Deus, faça isso. Semanas depois, irmãos, eu sofro uma tentativa de homicídio. Um revólver calibre 38 falha 6 vezes na minha cabeça. Fizeram uma armadilha, me levaram para dentro de um barraco, eu apanhei. Irmãos, pensa num cabo que apanhou naquela noite. Apanhei que eu nunca mais esqueço das zoadas, da ripa, dos pau quebrando nas minhas costas. Nunca mais me esqueci. Eu não lembro da dor, mas me lembro do barulho, a luz apagando, os camaradas entrando e o revólver estralando e falhando. Eu me lembro. Quantos sentem Jesus nessa oportunidade? Eu sinto Ele aqui. Eu tenho que me esconder, fico escondido. Passei um tempo fora, volto para o bairro onde eu moro até hoje, que é o Planalto, lá em Natal.
E quando eu volto, minha mãe, com muita fé, disse: Diego, meu filho, você precisa ir a uma igreja, precisa orar, agradecer a Deus. 17 anos de idade, eu disse: mãe, para mim não tem mais tempo, mãe. Estou com muita dívida, eu preciso voltar à ação, eu preciso voltar a fazer o que eu fazia. Eu tenho que fazer isso, mãe. Você só entra para agradecer, filho. E naquela noite, irmãos, eu entrei pela congregação de Rocha da Salvação. Pastor evangelista Cosme Filipe estava pregando naquela noite e pregava dizendo: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você não precisa de dinheiro, você precisa de Jesus. Você não precisa de mulher, você precisa de Jesus. Você não precisa de homem, você precisa de Jesus. Você não precisa de fama, você precisa de Jesus. Você não precisa de reconhecimento humano, você precisa de Jesus. Jesus está disponível à senhora, Jesus está disponível ao senhor, ao preto, ao branco, ao alto, ao baixo, ao rico, ao pobre. Ele está disponível aqui esta noite. E se tu entregares a tua vida àquele que pode mudar, a sua vida será mudada, a sua família será mudada, a sua história será mudada, porque aquele que vive e reina para todo sempre está em Córrego, está nesta região e está dizendo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e o alívio de Deus se fará presente no seu ser. Você pode dizer amém, glória a Deus. Você pode dizer alguma coisa para Ele. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu não sei se você pode, eu não sei se você quer, mas se você puder e quiser, é a primeira vez que eu peço e garanto a você que não vou mais repetir. Mas por favor, pegue a mão de alguém e diga para alguém: Ele ainda é o mesmo. Diga para alguém, por favor. Isso, Jesus ainda é o mesmo. É o mesmo que transformou a minha vida, curou a vida da pastora, curou, libertou, transformou a vida de tantos. Ele é o mesmo. Não importa a tua idade, a tua estatura, a tua condição, a profundidade do seu problema, Ele está presente esta noite dizendo: vinde a mim, e a necessidade será suprida, a tua alma será alimentada. Cadê os crentes que reconhecem o poder desta verdade aqui esta noite? Eita, minha sobra. Aleluia. Tem alguém para Jesus, disse o pastor naquela noite. Me lembro como se fosse hoje, mas não. Hoje, Rocha é uma igreja muito grande. Nosso querido irmão, me perdoa. Irmão Pedro? Irmão João, obrigado, irmão João. Irmão João congregou na Rocha, lá na congregação que eu congreguei a minha vida toda. Irmão João deve lembrar que o banco era de ripa, né? Hoje, mas não, uma igreja linda, grande, né, irmã Janaína? Irmã Janaína, esposa do irmão Pedro, irmão João. Irmãos, aí eu me segurei na ripa do banco, eu disse assim: daqui ele não me tira. Tem alguém para Jesus? Hoje é Jailton lá. Tem alguém para Jesus? O pastor e eu de cabeça baixa. Eu digo: hoje não. O filho da irmã Carla que está ali atrás, levante a mão. Eu levantei a mão. Quer Jesus? Hoje não. Deus tem uma história, uma nova história para escrever na sua vida. E eu: hoje não. Deus vai mudar a tua vida. Eu digo: hoje não. Deus vai transformar o teu ser. Eu digo: hoje não. Só que o hoje não do homem. Enquanto eu dizia hoje não, Deus levantou uma mulher dessa altura. O nome dela é Sônia, ex-macumbeira. Passava o dia tomando sangue de galinha, comendo um animal vivo, coração de bicho. Mas Deus se encontrou com ela se encontrou com Jesus. É uma mulher de Deus. E ela tem uma loucura na cabeça. Porque Jesus pega esse povo doido igual eu assim e coloca para servir a Ele. E ela veio marchando no meio da igreja bem assim. Chegou, botou a mão no meu peito, parecia fogo quente. Uma brasa viva tirada, glória a Deus, de uma fogueira de São João. Botou no meu peito. E eu senti algo diferente naquela noite. E ela disse: olhe para mim. Eu olhei para ela e disse: Deus vai transformar o teu ser. Deus vai mudar a tua vida. E ai de ti se disser hoje não.
irmão, vem para Jesus. E minhas pernas tremeu, a minha mão suou, a minha cabeça ficou zonza. E naquela noite eu me entreguei a Jesus de Nazaré. Glória, glória. E há 14 anos sirvo a Ele. Glória. Quem pode agradecer a Jesus pelos seus milagres e seus feitos? Pastor, meu relógio ficou sem hora aqui. Mais 10 minutos. Quem me ouve mais 10 minutos, diga amém. Eu vou encerrar aqui agora. Irmã Fernanda sumiu. Eu aceitei Jesus, procurei a Fernanda. Cadê Fernanda? Nos grafites. Eu viciado na droga. Porque, não, vocês estão me ouvindo mesmo, né? Olha, eu aceitei Jesus numa terça para uma quarta. Na quarta-feira, eu usei droga como nunca antes. Passei o dia na droga. Aceitei Jesus na terça, tá? Na quarta. Quarta-feira, pegue droga, pegue droga, pegue droga. Uma festa da quarta-feira de noite da casa no colégio, fui para a festa. Pegue droga, pegue droga. Quando eu cheguei na quinta-feira, era dia de culto, em casa. O meu pensamento era voltar para a casa do fulano. Quando eu cheguei dentro de casa, a mãe estava na cozinha de casa cantando louvor. Com muito louvor, com muito louvor, adora o Senhor. E ela cantando lá e batendo as panelas, e chorando, e gritando a Deus, dando aleluia, falando em língua. Eu disse, o que está acontecendo? É um culto dentro de casa. Fui para a cozinha, aquele cheiro de café, aquele cuscuz bem novinho, cheiroso. Eu olhei para ela, olhou para mim com os olhos brilhando, disse, meu filho, bom dia, que bom que você chegou. Você está bem, Diego? Eu digo, o que é isso, mãe? Tomei um susto, o que está acontecendo? Ela disse, hoje é dia de culto e nós vamos para a igreja, Diego. Eu disse, não, mãe, não posso ir. Passei a noite toda usando droga, não posso, não tenho condição. E a minha mãe me disse algo, que eu disse lá em Lagoa Salgada, sábado passado. Minha mãe me disse algo que eu nunca esqueci. Ela disse, meu filho, Jeremias 18 está escrito que a casa do oleiro é onde o vaso se quebra, ele refaz o vaso, e nunca se esqueça, a casa de Deus é a casa do oleiro, Diego. É onde o vaso se quebra, ele refaz o vaso, quebra de novo, até deixar ele do jeito que ele quer. Você vai para a igreja, Diego, vamos para a igreja. Fui naquela noite para a igreja, irmãos, e minha cabeça era, o meu pensamento era ser libertado por Jesus, porque ainda estava viciado, e antes de eu ir para a igreja, usei droga. E eu cheguei na igreja, irmão, drogado, me escondi lá no último banco, sentei lá, de cabeça abaixo o culto todo, chorei demais naquela noite, me lembro como se fosse hoje. Quando terminou o culto, uma irmã de mais ou menos 1,60 m de altura, irmã Cleide, morena, cheia de problema de saúde, veio andando, que ela anda meio assim, que ela é bem forte, chegou, botou a mão no meu peito e disse, Diego, meu filho. Digo, senhora, Deus tem um plano muito grande na sua vida. Eu digo, amém, eu creio. Deus estava ali me incomodando e mandando eu convidar você para um propósito. De que propósito? Ela disse, um propósito de oração. Eu leigo, eu disse assim, amém. Eu venho, é quando? Nas terças, nas quintas, dia de culto, é domingo? Ela disse, não, é de segunda a sábado, de 5 às 6 da manhã, no matutino, na oração. Eu digo, e agora? Eu disse, Jesus, e agora? Venha, porque Deus tem um plano na sua vida. Foi aí, irmãos, que eu entrei numa guerra espiritual, para Deus me libertar e para Deus alcançar o coração da Fernanda. Porque enquanto eu buscava a minha libertação, Fernanda buscava o ingresso do grafite. Eu digo, e agora, Jesus, não dá certo. Mas o Senhor falou no meu coração que o que é meu e o diabo não toma. Glória a Deus. Eu disse, Jesus, da mesma forma que o Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz, traz a Fernanda no nome santo de Jesus. Traz, meu Pai. E Fernanda veio com um convite meu para uma igreja, campanha de oração, numa luta extraordinária que eu estava. Pastor Fábio Soares pregando, com muita graça, apresentando Jesus ao coração dos crentes e não crentes. Perguntou a Fernanda se ela queria aceitar Jesus. Naquela noite, Fernanda aceitou a Jesus. E a partir daquele momento, 14 anos estamos juntos, 13 anos de casado oficialmente, 12 anos que andamos pelas ruas de Natal e do Rio Grande do Norte anunciando Jesus, Ele é o mesmo. Jesus é o mesmo e não mudou. Ele liberta, transforma, limpa o coração do mais vil pecador. Quantos podem agradecer a Jesus, louvar a Jesus, bendizer a Jesus? Fique de pé comigo, permita, pastor, por favor, fique de pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. A sua vida, meu Senhor, a sua vida, minha senhora, nunca mais será a mesma a partir de hoje. E isso é independente, sabia disso? Se você aceitar Jesus ou não, a sua vida nunca mais será a mesma. Talvez essa seja uma das suas oportunidades, mas também talvez essa seja a sua única oportunidade. A sua vida a partir de hoje nunca mais será a mesma. A nossa, nós que estamos aqui, servimos a Deus há 30, 14, há 100 anos, nunca mais será a mesma. Esse dia aqui é um dia especial que fez o Senhor. E a pergunta que eu quero fazer ao seu coração é: você quer passar o resto dos seus dias? Você quer a partir desse momento continuar sem Jesus ou com Jesus? Ah, irmão Diego, eu já tenho Jesus no meu coração. Tenham. Para você ter Jesus no seu coração, disse ele, você tem que me amar mais do que você ama seu pai, seu irmão, sua irmã, seu tio, seu tia, sua prima, seu primo. Tudo quanto você tem que renunciar a me seguir. Senão, você não é meu discípulo, disse Jesus. Jesus está te convidando esta noite a mudar de vida, a você a partir deste momento viver uma vida junto a Ele. Ele te convida esta noite. Você já percebeu que o tempo tem passado rápido? Você teve essa impressão que a semana tem se passado mais rápido? Que dia é hoje? Sábado. Um dia desse foi segunda-feira, irmão. A gente já está em junho, caminhando para julho. Perceba que os meses têm se passado rápido. Nós estamos caminhando para o final de ano de 2025 já. 25, eu disse 25, já passamos 24. Às vezes eu vejo a agenda de 24, nós já estamos em 25. O tempo tem se passado rápido. O Filho de Deus está voltando. Eu quero conhecer você, por favor. Você que me ouviu aqui do lado, você que está aqui, me dê só um sinal, por favor. Eu não estou chamando você aqui à frente, não estou convidando você para citar Jesus. Eu quero conhecer você que não é evangélico, você não é crente. Levante a mão assim, por favor, me dê só um sinal. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais alguém não evangélico? 6, 7, tem muita gente. Como é teu nome, rapaz? Sim, o seu. Walter? Valdinho. Valdinho, tu mora aqui, Valdinho? Nunca foi crente, Valdinho? Já foi, está afastado, né, Valdinho? Tu sabe o plano que Deus tem na tua vida, não sabe, Valdinho? É por isso que eu preguei aqui, Valdinho, eu vi Deus nos teus olhos. Deus tem um plano muito grande na sua vida, Valdinho. Tem mais alguém da sua família aqui, Valdinho? Está sozinho? Ah, tem mais gente aí da família, tudo isso é família. Valdinho, Deus quer transformar a tua casa, Valdinho. Tu crê que Deus pode transformar a tua família toda? Há uma obra muito grande na casa de vocês. Deus quer transformar a casa de vocês, estabelecer união e principalmente paz dentro do lar de vocês. Valdinho, meu amigo, eu lhe convido, você quer voltar a Jesus essa noite? Não perca essa oportunidade, Valdinho. Não deixe isso passar, Valdinho. Eu quero lhe dar um abraço aqui. Eu vou lhe dar um abraço de todo jeito, mas eu quero lhe dar um abraço aqui para Deus lhe fortalecer, Valdinho, na presença dele. Tu crê não? Tu não crê que Deus pode te fortalecer hoje não, Valdinho? O que ela é tua? Tua esposa, como é o nome dela? Eduarda? Luana. Irmã Luana. Fica bonito, né? Luana, chama Valdinho, vem para cá citar Jesus. Chama ele, mulher. Olha, lá vem, chamou, levantou. Vem, Luana, também. Vem, Valdinho. Cadê a igreja para dar glória? Vem, Valdinho, vem, Luana. Filho, eu quero ser Canta, minha irmã. Deus. Filho, eu quero Vem pra cá, tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto.
Deus te ama. Filho, Fique perto da sua vem família, ser Valdinho, por favor, meu amigo. meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Valdinho, não é fácil, meu amigo. Se eu disser para tu que é fácil, é não. Sabe qual é o segredo da caminhada na fé em Deus? Resistência e persistência. Apesar dos tombos, das quedas, das falhas, dos dias de fraqueza, você tem que se manter firme. Nunca deixar de ir para a casa de Deus, nunca deixar de procurar Jesus. A senhora, irmã Luana, nunca deixe ele esmorecer. Seja a força dele, o companheirismo dele, seja uma coluna para ele. E Deus vai trazer prosperidade na casa de vocês. Esse lugar vai se tornar pequeno para vocês. Quem crê nisto que eu estou falando aqui, Deus está comigo aqui. Valdinho, fica aqui, por favor, não sai, fique perto da sua família. Tem mais alguém para Jesus aí? Mais alguém para Jesus? Quer fazer como Valdinho, irmã Luana? Como é o nome desse camarada bonito aí de camisa aí? O nome dele, pergunta o nome dele aí. Genivaldo, é isso? Genivaldo? Gival? Genival. Caba bom. Genival, olha para mim, por favor. O senhor mora aqui? Nunca foi crente? Já foi crente alguma vez? Genival, meu amigo. Deus diz no meu coração que o senhor é um homem, muito seguro, muito na sua. E Deus está dizendo assim: a probabilidade que você tem de pregar, irmão, é tão grande que você não sabe. Genival, Deus quer transformar a sua vida, Genival. Transformar o seu coração, rapaz. Eu sei que você mesmo não se acredita em você, não coloca credibilidade, mas Deus pode mudar a sua história, Genival. Tu quer aceitar Jesus essa noite, Genival? É confessar Ele como seu Salvador. Eu estou chamando você para servir a Assembleia de Deus e para a igreja evangélica. Não, estou chamando você para confessar Jesus como seu Salvador. Quer aceitar Jesus essa noite, Genival? Mais alguém para Jesus? Não deixe passar, canta, minha irmã. Fica aqui. Porque me trouxe aqui, porque me queres ter. Meu Deus, tanto assim, se contra o Jesus. céu pequei, Muito obrigado, e Jesus. contra ti também. Cante. Minha vida eu destruí. Como errei. Como errei. Por que me queres tanto assim? Puder, cante. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, Jesus quer enxugar o seu e pranto, fazer só transformar a sua meu. Filho, eu Venha pra quero Jesus, ser não teu demore, Deus. venha. Eu te Vem pra amo Jesus. tanto, tanto, Deus te tanto, ama. Jesus te tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu Lá vem mais quero. duas pessoas, mais dois jovens. Quem pode adorar a Jesus? Quem pode glorificar a Jesus? Enxugar teu pranto, Ah, meu e Senhor! fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Filho, vem ser Mais uma meu. vida para Jesus. Como é teu nome, meu amigo? Filho, eu quero ser teu Alexandre, Deus. nome da tua vida, Alexandre. Eu quero te envolver em meus Em nome de mistérios. Jesus. No Vem para manto Jesus, da vem para minha Jesus, glória. vem para Jesus. Eu vou Deus vai mudar a história desenrolar o desta rosto comunidade. santo, mudar Jesus vai tua mudar a história história. desta comunidade. Eu vou fazer de ti vaso de honra, glória. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar Deus vai nos dar vitória. vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar